Salve pessoal, mais um vídeo aqui do canal Arquivo Podre. Fiquei um tempo aí sem gravar vídeo, sem postar vídeo no canal, mas hoje nós já voltamos com tudo. Já hoje vai ter 2 vídeos e o vídeo de hoje vai ser dividido em 2 partes. Essa vai ser a primeira, a segunda parte vai ser postada amanhã. Mas antes de ir pro vídeo, quero agradecer todo mundo aí que se inscreveu, que comentou, que curtiu. Valeu todo mundo aí, valeu muito pelo apoio. E vamos lá pro terceiro vídeo grande do canal. Que não vai ser muito grande, por isso que eu tô dividindo em 2 partes, quer dizer. Porque eu não quero ficar fazendo vídeo de 20 minutos logo de cara aqui agora. Vamos fazer tipo um vídeo de 7 minutos, no máximo até 10 minutos, assim. E com o tempo a gente vai aumentando. E hoje é um vídeo que vai ser um vídeo explicativo de um subgênero do punk, do hardcore punk, que é o fastcore, que também pode ser chamado de thrashcore. Muita gente prefere chamar de thrashcore, normalmente eu chamo de fastcore. Mas nesse vídeo específico eu não sei qual que eu vou preferir abordar. Mas como que vai ser dividido esses 2 vídeos? Então, esses 2 vídeos vão ser divididos em... Primeiro, que vai ser o vídeo de hoje, que é explicando o fastcore e explicando o que não é o fastcore. Porque o thrashcore, ele é muito confundido com alguns outros subgêneros do punk, até mesmo do metal. Então eu vou dar uma breve explicação sobre o que é o thrashcore e o que ele não é. Já amanhã, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aí 5 bandas extremamente importantes para o thrashcore e 5 materiais extremamente importantes para o thrashcore também. Hoje eu pretendo lançar mais um vídeo, que é sobre o Crush Punk. Pô, provavelmente vai dar certo de eu lançar ele ainda hoje. Eu espero que dê. Mas enfim, vamos lá. Começando explicando o que é o thrashcore. Dando uma breve explicação aqui, o thrashcore, também conhecido como fastcore, como eu disse, é um subgênero do hardcore punk que ele utiliza tempos muito rápidos. É basicamente um hardcore muito acelerado assim, muito mesmo, que leva a aceleração lá no limite da parada. Inclusive, eu vou falar aqui depois, mas o thrashcore, ele é muito importante para outros subgêneros do hardcore, que, por exemplo, o grindcore e o power violence. O power violence a gente pode até considerar o fastcore, o thrashcore, como antecessor do power violence. Voltando, ele também usa muito blast beat, com muita frequência. As músicas são extremamente curtas, né? O hardcore em si tem músicas extremamente curtas. O hardcore, o thrashcore, o grindcore, o power violence, tudo assim tem músicas extremamente curtas, músicas de menos de 1 minuto. Não é à toa que você vê aí muitos EPs, muitos materiais que tem, sei lá, 20, não sei quantas músicas, e tem pouca duração, menos de 20 minutos. Então aí a gente vai ter músicas muito curtas. E que também o thrashcore, como eu disse anteriormente, ele é muito confundido com outros subgêneros. E quais subgêneros aqui que eu vou tratar que muita gente confunde eles? Por mais que eles tenham sim semelhanças, por mais que eles tenham sim influências, um influenciou o outro, mas em si são coisas diferentes, são subgêneros diferentes e que têm sim características próprias que outros não têm. Então, o que não é o thrashcore e o fastcore? O thrashcore, vamos começar falando sobre o grindcore. O que eu diria que o grindcore tem de mais diferença entre o thrashcore? O grindcore tem mais influência do metal extremo, enquanto o thrashcore ele tem muito mais influência do hardcore punk, como eu disse anteriormente. Não que o grindcore não tenha, lógico que tem. Não é à toa que o grindcore ele é um subgênero do hardcore punk. Muita gente acha que o grindcore é um subgênero do metal extremo, mas não. O grindcore é um subgênero do hardcore punk. Porém, o grindcore ele tem muita influência de metal extremo, principalmente do death metal.
O que diferencia muito ele do thrashcore. Porque por mais que o thrashcore seja talvez um dos pioneiros pro grindcore, o grindcore ele tem muito mais influência de death metal, de metal extremo, do que o thrashcore. Enquanto o thrashcore é basicamente muito mais hardcore e um pouquinho só de, de metal extremo, a gente pode considerar que o grindcore, por mais que ele ainda tenha assim mais hardcore, o metal extremo também é muito tem muito metal extremo no grindcore, o que aí faz muita gente confundir, né? Porque tem até músicas de grindcore que talvez você poderia considerar mais death metal. Por exemplo, bandas de death grind, que aí o death grind ele é mais puxado pro death metal do que pro grindcore, que o grindcore é mais puxado pro hardcore. Então muita gente aí confunde, achando que o grindcore ele é do metal extremo, que ele é parte do death metal, sei lá o que é metal extremo. Não, o grindcore ele é hardcore. Porém tem muita influência assim de metal extremo, o que pra mim, lógico que tem outras diferenças entre o thrashcore e o grindcore, mas pra mim a principal diferença mesmo é que o grindcore tem influências extremamente do metal extremo, muito mais que o thrashcore. O thrashcore, a maioria da parte dele é muito mais hardcore, enquanto pouca parte a gente poderia considerar aí um metal extremo, enquanto o grindcore, por mais que, novamente, falando aqui, o grindcore tenha mais influências do hardcore, o grindcore tem uma parte metal extremo, muito importante, muito, como poderia dizer, muito influente no grindcore, coisa que também acontece com o crush punk, mas o crush punk é para outro vídeo. Segundo, e o que para mim mais confundem com o thrashcore, é o power violence. Power violence, quer dizer, o thrashcore, eu poderia considerar o antecessor do power violence. Porém, o que para mim, novamente, tem outras diferenças, mas o que para mim o power violence diferencia do thrashcore. O thrashcore, ele não possui partes tão barulhentas, tão noisy, quanto o power violence tem. E também, o power violence, ele tem muitas partes lentas, que você pode considerar do sludge. Ou seja, o power violence, o thrashcore, ele não tem essa influência não tem tanta influência de noise e não tem essas partes mais sludge, mais devagar do que o power violence tem com muita frequência. Por mais que muita gente confunda eles e tá, beleza confundir. Por mais que é diferente, sim. Mas o thrashcore, ele é sim um antecessor do power violence. Mas mesmo assim, é importante você saber que não é a mesma coisa. E pra mim, a principal diferença é que o power violence em comparação ao thrashcore, o power violence tem muito mais noise, muito mais partes barulhentas e muitas vezes mais partes lentas. Então, coisa que o thrashcore não tem. O noise até você poderia considerar um pouco, mas as partes, vamos dizer, mais devagares, você não tem muito no thrashcore. É muito raro você ver. E o terceiro subgênero que muita gente confunde com o thrashcore é o crossover. Muitas bandas do crossover, eles começaram com thrashcore. Como o DRI, no primeiro EP do DRI, se eu não me engano, é thrashcore. E o Crypt Slaughter. Mas tem muitos outros que, antes de ser o crossover, eram totalmente thrashcore. E muitas bandas foram também. Não foi só o DRI e o Crypt Slaughter. Foi muitas outras que também entraram nessa onda de... Antes de eles começarem a lançar até mesmo álbuns, muito antes do depois, eles eram thrashcore. Só que aí acontece, muita gente acaba confundindo o thrashcore com o crossover thrash. Mas pra mim, entre os três, o crossover thrash e o thrashcore é os mais diferentes. Porque o crossover thrash ele é muito mais metal, muito mais thrash metal. Pra mim, o crossover thrash vamos dizer que é o thrashcore, só que invertido.
Porque pra mim tem muitas mais partes metal, muita parte mais thrash metal do que parte hardcore. Ao contrário do thrashcore, que tem pouca parte metal e muita parte hardcore. Aí o que acontece? Como o crossover ele é mais puxado pro metal, ele não tem toda aquela velocidade que o thrashcore tem, do hardcore. Porque essa velocidade que o thrashcore tem é muito puxado do hardcore. Não é à toa, como eu disse anteriormente, que o thrashcore ele é meio que um hardcore muito mais rápido. E não tendo essa velocidade, não é uma sonoridade tão caótica, não tem aqueles blast beats que o thrashcore tem, como eu disse anteriormente. As músicas são mais longas. Você pode pegar aí músicas do Suicidal, do DRI depois de ter virado já crossover, do próprio Crypt Slaughter. As músicas de crossover, eles são maiores assim, que o thrashcore. Muitas vezes muito maiores, passando de músicas de mais de 3 minutos. Se não me engano, o próprio Suicidal Tendencies, depois do primeiro álbum, eles têm um monte de música aí com mais de 3 minutos. E enquanto o thrashcore tem, maioria das vezes aí tem músicas de menos de 1 minuto. Com álbuns inteiros tendo músicas, mais de 20 músicas, mais de 30 músicas. Aí quando você vai ver a duração do álbum em si, do EP em si, do material em si, da demo em si, é um bagulho que não dura nem 20 minutos, tá ligado? Aí acaba que tem essa diferença das músicas, são muito mais longas, às vezes são muito mais longas no crossover do que no thrashcore. E também é muito menos barulhenta, é muito menos barulhenta. Como eu disse, o thrashcore, ele tem ele é um hardcore muito mais rápido. Ele pega um hardcore, eleva num nível muito mais caótico, muito mais rápido, muito mais barulhento. Por mais que não seja tão barulhento quanto o Power Violence e o Grindcore, o Thrashcore ele é muito mais barulhento, muito mais caótico do que o Crossover. Aí o Crossover você vai ter, como eu disse, músicas longas, não vai ter blast beat, normalmente, não vai ter aquela sonoridade caótica, muitas vezes vai ter muitos solos também, muitos solos até muitas vezes longos, coisa que normalmente eu acho que é muito raro você ver no thrashcore, né? Principalmente solos, né? O solo em si já é algo difícil de você achar. E muitas vezes o crossover ele tem solos muito longos. E com isso, eu acho que pra mim as principais diferenças são essas entre o grindcore, entre o power violence, entre o crossover. Então, por mais que todos esses subgêneros eles tenham um parentesco em comum, em si não são a mesma coisa, são diferentes, até muitas vezes até muito diferentes. Por mais como eu disse, o grindcore, ele tem sim influências do thrashcore, o power violence muito mais, inclusive. Como eu disse, o thrashcore, ele pode ser sim considerado um o antecessor do power violence. Mas mesmo assim tem diferenças, como eu disse anteriormente, por exemplo, o grindcore tem mais influência do metal extremo, Power Violence tem mais influência, quer dizer, Power Violence tem mais aquelas partes noise, tem aquelas partes mais anti-música e aquelas partes mais lentas do sludge. Já o thrashcore não. E no crossover, como eu disse, o thrashcore é muito mais puxado pro hardcore do que pro metal. Ao contrário do crossover é muito mais metal do que hardcore, porque você acaba tendo muitas músicas longas, muitas músicas até às vezes com solo, muita música que não tem aquela sonoridade caótica, não tem aquele blast beat, não tem aquela velocidade. E são músicas mais longas também. Então, por mais que elas tenham sim certos parentescos, como o crossover, quer dizer, como o hardcore, como o metal extremo, não são a mesma coisa. Muitas vezes estão longe de ser a mesma coisa, mas muita gente ainda assim confunde. Então, eu fiz esse vídeo aqui dando mais uma explicação do que eu entendo como thrashcore, do que eu entendo como fastcore. E amanhã vou lançar o vídeo sobre 5 materiais importantes para o thrashcore e 5 bandas importantes para o thrashcore também. Esse vídeo para não ficar tão longo quanto o último, que deu 14, 16 minutos, sei lá.
eu preferi fazer só a parte explicativa e dividir em 2 partes. E amanhã, como eu disse, vai sair esse vídeo mostrando 5 bandas, 5 materiais. E hoje sai mais um vídeo, como eu disse, sobre o Crush Punk. Muito obrigado aí quem viu até o final. Muito obrigado aí quem tá apoiando o canal. Espero vocês. Até mais. Falou. Valeu aí todo mundo.